Quando Deus julgar o mundo inteiro com fogo, como Ele abrirá o caminho da salvação para a humanidade? Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Os Dois Julgamentos e a Páscoa. E confirmemos esse caminho da salvação através da Bíblia para que possamos andar fielmente de acordo com ele. Os dois julgamentos se referem ao tempo do dilúvio de Noé, quando Deus julgou o mundo pela primeira vez com água, e o segundo, nos últimos dias, quando Deus julgará o mundo novamente com fogo. Tenho certeza de que todos vocês se lembram e estão familiarizados com essas verdades registradas na Bíblia. Por que o mundo será julgado? Vamos pensar sobre os tempos em que Deus julgou o mundo, os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, e os últimos dias. O que todos esses momentos têm em comum? Em cada um desses períodos, as pessoas eram todas rebeldes, alienadas de Deus, perversas e imorais. Esse tipo de fenômeno social existia naquela época. Eu oro para que hoje possamos aproveitar esse tempo para compreender a verdade de como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra e até os últimos dias, nosso inimigo, o diabo, usa esquemas malignos para desviar as pessoas de Deus. Com o sermão intitulado Os Dois Julgamentos e a Páscoa, vamos começar o nosso estudo da Palavra de Deus, indo primeiro para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vejamos as palavras na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Conforme andamos no caminho do Evangelho, somos constantemente influenciados pelo mundo. Nós facilmente ficamos imersos e nos adaptamos ao nosso ambiente, à maneira de pensar das pessoas ao nosso redor, seus estilos de vida e os vários costumes de nossa sociedade. Deus está constantemente trabalhando para nos transformar em uma nova criatura. Ele tem uma vontade e um desejo por nós, pensando, esse é o tipo de pessoa que eu quero que você seja. Apesar disso, muitas vezes somos influenciados pelo mundo. Porém, com fé, podemos vencer todas essas influências. Mas e se não tivermos fé? Para onde nossa vida espiritual será levada? Para onde o nosso coração será atraído? Inevitavelmente nos encontraremos olhando para o mundo e pensando, mas todo mundo faz assim. Então, se torna difícil viver a vida que Deus deseja para nós, ou seja, ser uma pessoa que nasceu de novo. É a fé que nos permite nos defender contra as influências mundanas, porque a fé coloca o objetivo da nossa vida no reino de Deus, não é? Vamos continuar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Está escrito, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Irmãos e irmãs, ter fé nas coisas que ainda não vimos é algo fácil de fazer? Imagine a cena do mundo inteiro completamente coberto pela água. Isso é algo que nenhum de nós jamais testemunhou, até hoje. O mundo inteiro foi inundado nos dias de Noé. Vocês podem imaginar isso? Naquela época, tal coisa estava além da imaginação. É por isso que Hebreus, capítulo 11, se refere a esses eventos como coisas que ainda não se veem. Da mesma forma, o evento futuro em que Deus julgará o mundo completamente com fogo também é algo que nunca vimos. O mundo inteiro será tragado pelo fogo. Isso não é um espetáculo inimaginável? E ainda assim, as Escrituras dizem que Noé creu. Ele creu. E o que ele preparou? Ele preparou a arca, exatamente como Deus lhe ordenara. Vamos confirmar isso no livro do Gênesis,
capítulo 6, versículo 9. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Qual era o estado do mundo? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Em relação à moralidade e ética, o mundo inteiro havia se tornado extremamente perverso e corrompido. Vejamos o versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Com essas palavras, Deus ordenou a Noé que preparasse a arca e o instruiu a trazer para ela um casal macho e fêmea de cada tipo de animal, distinguindo entre o puro e o imundo. Continuemos no versículo 21. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Mesmo em circunstâncias onde ele não podia imaginar como Deus julgaria o mundo com água, Noé fielmente realizou tudo o que Deus lhe ordenou. Isso segue o mesmo princípio da nossa obediência hoje ao mandamento de Deus. Pregue o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Hoje, estamos vivendo em uma geração perversa e adúltera. Porém, mesmo em meio a esse mundo, Deus trabalha para salvar seus amados filhos. Assim como Deus preparou a arca antes de julgar o mundo com água, nestes últimos dias, Ele preparou Sião para que todas as pessoas possam entrar nela. Além disso, Ele não confiou a nós a preciosa missão de proclamar isso a todos por todo o mundo? Se há algum ponto que eu gostaria que vocês tirassem da mensagem de hoje, o mais importante, na verdade, é que mesmo que Noé nunca tivesse visto tais coisas com seus próprios olhos, ele ainda acreditava na palavra de Deus exatamente como ela era e fez tudo conforme foi instruído. Da mesma forma, o julgamento futuro que virá sobre o mundo inteiro com fogo é um evento que nunca testemunhamos. É por esse motivo que nós, como Noé, devemos nos preparar para a nossa salvação nesta época. Devemos nos tornar aqueles que podem guiar todos os povos para que voltem a Sião. O título da mensagem de hoje é Os Dois Julgamentos e a Páscoa, e podemos descobrir que as circunstâncias desses dois julgamentos são notavelmente semelhantes. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Esta é a explicação sobre o tempo de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra que Deus deu quando julgou o mundo com água foi a sua palavra, e a sua declaração para julgar este mundo com fogo também é pela sua palavra. Têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o que eles estão reservados, para o dia do juízo e destruição de quem? Dos homens ímpios. No fim, as pessoas ímpias deste mundo estão sujeitas ao julgamento, assim como estavam nos dias de Noé. Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para nós imitarmos as suas obras ou seguirmos sua forma de viver.
Não devemos dizer, mas o resto do mundo faz isso, e parece bom. Nosso padrão para todas as coisas deve ser sempre Deus. Devemos sempre perguntar, como Deus vê isso? Não é verdade que somente então podemos, através da fé correta, permanecer fiéis até o fim e compartilhar da salvação que Noé recebeu? Vamos continuar com o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o que Ele é? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando que permaneçamos firmes no correto padrão de fé que Ele deseja. Que vençamos o mundo, vençamos todas as nossas fraquezas e que sempre permaneçamos na vitória sobre todas as provações e enganos de Satanás. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como. Como vocês podem ver aqui, que tipo de vida Deus enfatiza? Como os que vivem em santo procedimento e piedade. Essas passagens na Bíblia nos mostram o que aconteceu nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Conforme o povo se tornava insensível para praticar a conduta piedosa e se afastava da piedade, Deus continuamente governava sobre eles com juízo. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, o que acontecerá? Os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos que são nosso corpo físico abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos e irmãs, vocês podem imaginar essa cena? Vocês podem estar se perguntando, como os elementos podem derreter? Como os céus podem ser destruídos pelo fogo? Mesmo quando Deus instruiu Noé, prepare uma arca, e o ordenou entrar nela. As pessoas se perguntavam, de onde no mundo poderia vir água suficiente para cobrir toda a terra? É uma cena inimaginável. Porém, Noé creu na palavra de Deus simplesmente porque era a sua palavra e ele fez tudo conforme lhe foi ordenado. Da mesma forma, devemos crer que Deus julgará o mundo inteiro com fogo, e devemos entrar em Sião como Ele ordenou. Não vos conformeis com este mundo, nem aprendais os caminhos desta geração. Eu creio que nossa jornada de fé deve se desdobrar em piedade e santidade, de acordo com esses ensinamentos. Continuemos com o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, o que devemos fazer? Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não devemos, então, nos esforçar e trabalhar com mais esforço nessa obra? Deus nos ordenou proclamar rapidamente as boas novas a todos no mundo, antes que Ele julgue com fogo no final dos tempos. Estas são as boas novas que devemos compartilhar, pois esse tempo virá. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sobre tudo o que vos tenho ordenado, o que nos é mandado fazer? Somos ordenados a obedecê-los. Além disso, Ele nos ordenou ir e proclamá-lo a todas as nações.
Na época de Noé, Deus deu a cada criatura viva uma oportunidade antes de julgar o mundo pela água. No entanto, por viverem vidas tão rebeldes, zombaram e desprezaram as palavras de Deus. Eles também zombaram e escarneceram da palavra de Deus no tempo de Ezequias, e mesmo na época atual, continuam a zombar e escarnecer da sua palavra. Eles se recusam a prestar atenção a qualquer instrução ou orientação que Deus lhes dá. Mas quando a morte estiver às suas portas e eles finalmente caírem em si, eles vão pensar: eu devo ir para a arca. Mas isso será possível? Será impossível. Não é por isso que muitos membros da família de Sião estão agora indo para o exterior com o coração de pregar o Evangelho às pessoas que ainda não ouviram essa mensagem? Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 43, para ler a palavra da promessa. Quando Deus julgar o mundo com fogo, Ele nos livrará. Essas notícias são realmente preciosas e abençoadas. Vejamos a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá, por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Ele continua a entregar essa mensagem a nós até hoje. No meio da água e no meio do fogo, o que ele diz que fará? Ele prometeu estar conosco e nos livrar de tudo. Vamos para Salmos, capítulo 91, versículo 7. Salmos, capítulo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. O que acontecerá? Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus não prometeu impedir que o desastre chegue perto de nós? Vamos analisar como Deus declarou que Ele protegerá todos os filhos de Sião. O julgamento pela água e o julgamento pelo fogo são eventos que a humanidade nunca testemunhou antes. Porém, esses eventos serão realizados exatamente de acordo com a palavra de Deus. Por isso, somos ordenados a nos preparar. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 12, para ler sobre a promessa de como Ele nos livrará do meio da água e do fogo. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
Deus ordenou que se pusesse o sangue do cordeiro nos batentes e nas vergas das portas. Quando ele ver o sangue, o que ele fará? Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Essa promessa não foi cumprida apenas na terra do Egito há cerca de 3.500 anos. O que Deus diz no versículo 14? Este dia vos será por memorial. Qual é este dia? É a Páscoa. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim, a Páscoa pode ser vista como a garantia da promessa de Deus. A Páscoa contém a grande promessa de que Deus sempre protegerá os filhos de Sião. Seja o julgamento vindo por água, por fogo ou qualquer outra situação. Portanto, quando vocês forem ao exterior, eu oro para que vocês ensinem extensivamente sobre a história da Páscoa e expliquem por completo o motivo pelo qual devemos guardá-la. Assim como Noé preparou para o que não se vê, Deus nos deu a Páscoa para nos prepararmos para o que não se vê. Ele está preparando o caminho para que toda a humanidade volte para Sião, o lugar onde as suas festas solenes são celebradas. Em Êxodo capítulo 12, ele promete: passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Através de quais meios Deus está fazendo essa promessa a nós agora? Essa não é a promessa que Deus está nos dando através da Páscoa? É por isso que está escrito no Salmo 91, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. O que a Bíblia diz que acontecerá? Para quem é a promessa de que tu não serás atingido? O que eles devem guardar para receber esta promessa? Essa é a promessa que Deus fez para aqueles que guardam a Páscoa. Hoje, conforme gravamos essas palavras da verdade de Deus no fundo de nosso coração, vamos confirmar através da Bíblia mais alguns detalhes sobre o dia em que Deus julgará o mundo com fogo. Vamos abrir o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. No livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 9, está escrito: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes, o que acontecerá com eles? Perderão a coragem. A Bíblia diz que eles perderão a coragem porque aquela cena será tão aterrorizante e chocante. Os sacerdotes ficarão pasmados, e os profetas, como eles ficarão? Estupefatos. O tempo restante do julgamento ardente será preenchido com cenas como essa. Agora, vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e o que ele fará? E eu lhe perdoarei a ela. Isso não soa como uma passagem que já ouvimos em algum lugar antes? Onde mais na Bíblia encontramos essas palavras? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão implorou a Deus: destruirás o justo com o ímpio? Continuamente diminuindo o número de pessoas justas necessárias para poupar as cidades. Porém, no final, já que nem mesmo um pequeno número de pessoas justas pôde ser encontrada em Sodoma e Gomorra, Deus no final trouxe o seu julgamento final com fogo. Aqui também Deus diz: se há um homem, e eu lhe perdoarei a ela. O mundo está se tornando cada vez mais ímpio, se afastando cada vez mais da justiça de Deus e se tornando espiritualmente endurecido. Alguém pode dizer: a Igreja de Deus não está sendo muito rígida seguindo apenas a Bíblia? Como alguém pode viver de uma maneira tão sufocante? Viver de acordo com a palavra de Deus nunca é sufocante. É o caminho mais seguro, abençoado e certo. Portanto, devemos ser aqueles que podem viver essa vida.
Quando vocês tiverem um momento, por favor, revejam também as cenas descritas na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, Malaquias, capítulo 4 e Sofonias, capítulo 1. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. A expressão de que Deus devastará a terra mostra quão grande deve ser a sua ira. Embora essa seja uma expressão muito suavizada em termos bíblicos, pode-se discernir um imenso grau da santa ira de Deus. Está escrito que Deus não deixa a terra como ela é. Ao contrário, como a sua maldade agora está perfurando os céus, ele a desolará e a devastará. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. O que aconteceu? Foi banido da terra o prazer. Na cidade, reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar, quando está acabada as vindima. Irmãos e irmãs, tentem imaginar este ambiente e esta atmosfera. No meio de tudo isso, a notícia de que Deus fará as pragas passarem sobre aqueles em Sião que guardam a Páscoa, que ele os redimirá e os guiará ao reino dos céus. Irmãos e irmãs, não é esta a notícia mais bela e maravilhosa? Essa é a notícia que devemos compartilhar com vizinhos, famílias, parentes e todos ao nosso redor. Não estamos entregando nada que prejudique o mundo. Estamos entregando o maior benefício à humanidade. Hesitamos ou sentimos medo ao dar algo bom a alguém? Vocês diriam, quero te dar uma coisa. Você vai adorar. Você só não sabe o que é ainda. Seja no aniversário de seu filho ou de seus pais, ao preparar um presente, vocês não o dão pensando no quanto eles vão ficar muito felizes ao abri-lo? Com esse coração, devemos pregar o Evangelho, dando cada um desses presentes. É por isso que a mensagem que entregamos é de completa alegria. Não está ela registrada na Bíblia como o Evangelho, que significa boas novas? Vamos proclamar isso por toda parte. Devemos ser os que proclamam a vontade de Deus. Assim como o mundo foi julgado pela água no tempo de Noé, Deus certamente trará julgamento nos últimos dias. Mas isso não é apenas sobre eventos assustadores e surpreendentes. A promessa da salvação de Deus também está presente. Portanto, vamos guiar todas as almas à verdade da vida da Páscoa. Com esse coração, digamos a todos, não percam esta oportunidade.
mas a agarrem com toda a força. Esta é uma oportunidade final e especial, por favor. Unam-se a nós na Páscoa, a festa da vida, e recebam as bênçãos e a graça de Deus. Com esse coração, devemos certamente pregar o precioso Evangelho da Nova Aliança a todas as pessoas do mundo. Deus deu a sua palavra de que esses 2 julgamentos certamente serão cumpridos. Mas porque as pessoas do mundo agem descuidadamente, não significa que devamos nos deixar levar por elas. Ao contrário, dentro dos ensinamentos de Deus, se Deus disser, isso não é santo, isso não é piedoso, então devemos afastar essas coisas de nós. Não somos o povo de Sião, que está aprendendo e seguindo os ensinamentos de Deus? Então, devemos perguntar quais são os ensinamentos encontrados em Sião? E também devemos perguntar como Deus nos guia nesta época? Se nos tornarmos o povo de Deus que sempre presta atenção à sua liderança e sabe como segui-la, estou confiante de que Deus guiará o seu povo com segurança ao eterno reino dos céus, mesmo nesta geração perversa e adúltera. Por isso, devemos nos perguntar por que as pessoas foram julgadas na época de Noé e na época de Sodoma e Gomorra, e por que esta última época agora enfrenta o julgamento de Deus? Por favor, nunca se esqueçam disso. Nesses lugares, as pessoas sempre faziam tudo em oposição aos ensinamentos de Deus. A lição que Deus nos deu hoje através de os 2 julgamentos e a Páscoa é que sua vontade é nos preparar para esta época, assim como Ele fez para as pessoas na época de Noé. Sinceramente, oro para que levem isso a sério e possam saudar com alegria a Páscoa deste ano. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.